Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 11 de janeiro. Eu continuo meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ontem eu não consegui lembrar o que amputé em francês queria dizer em português, mas é traduzido nesta versão, levar em conta, ou também seria considerar. Deus nos reconcilia com Cristo e desse fato ele não leva em conta os pecados dos homens, mas como há um presente dele para a gente, ele nos confia a mensagem de reconciliação. O que acontece então quando Deus, ao invés de colocar na nossa conta bancária, seria mais ou menos a ideia aqui, aquilo que a gente merece, ele nos reconcilia com ele mesmo através de Cristo Jesus. É o que esse texto está dizendo. Você merece, nós merecemos a morte, Deus nos propõe a vida eterna. É o que esse texto está dizendo. E outros textos vão dizer exatamente a mesma coisa, de uma forma diferente, mas olha só, ouçam o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você merece a morte porque o salário do pecado é a morte. Quando você se encontra em Cristo, você se torna justiça de Deus. A justiça de Deus é esta forma de viver, de pensar, de ver as coisas como Deus vê. Deus é cheio de justiça, né? Dessa forma correta de ser, de pensar, de viver, de andar. Deus te concede de andar como ele quando você se encontra reconciliado. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Cristo se tornou pecado no seu lugar. Minha gente, esta é a mensagem do Evangelho. Quando há muitos séculos atrás, no Brasil, a gente ouvia muitas coisas assim absurdas, né, nas igrejas. Talvez você ainda ouve isso. Talvez aqui também na França ainda se ouça isso. Para você ir para o céu, você tem que parar de fazer isso. Para você ir para o céu, você tem que pertencer a essa igreja. Tem até certas denominações. Eu estou falando isso porque eu moro na França, moro longe, ninguém conhece onde eu moro. Eu estava ouvindo recentemente de uma irmã que mora aqui na França, que me dizia que na igreja dela, se você não fosse daquela igreja, você não está salvo. Se você pisasse, colocasse o pé numa outra denominação, você estava perdido. Olha que coisa mais absurda. Quem salva as pessoas é o Cristo Jesus. Cristo que pegou sobre ele o pecado de todos nós e nos propõe agora a justiça dele. Quando você está em Cristo, você tem a justiça de Deus. Que você seja dessa ou daquela igreja local, não é isso que leva você a Deus. É o fato de você estar em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, você vai pertencer a um corpo local. Claro que você quer estar com irmãos, com irmãs. Mas não deixe ninguém te dizer que você não está salvo porque você é da igreja errada. A igreja errada não é a igreja, na verdade. A igreja certa sou eu e você, somos nós que pertencemos a Cristo Jesus. Deus tornou Cristo pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Em 1 Pedro 2,24 está escrito, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. A mesma ideia de Coríntios aqui, a mesma ideia de Paulo. Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça de Deus. Pedro falando a mesma coisa que Paulo falou aos Coríntios. Ele se torna pecado por nós, ele morre por nós para que nós vivêssemos na justiça de Deus. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro citando aqui Isaías capítulo 53, eu penso que é o capítulo 53, verso 5. Vamos verificar. Isaías 53, verso 5, que está sendo citado aqui pelo apóstolo Pedro. Cristo morre por nós para que nós nos tornássemos justiça de Deus. O último texto também se encontra em Pedro, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito Santo, para nos conduzir a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você está em Deus. Cristo está em você, você está em Cristo. Por quê? Porque Cristo pegou aquilo que não prestava na sua vida, levou para o Calvário, morreu por você, matou aquilo lá, Romanos capítulo 6, e você ressuscitou com Cristo, agora você está em Cristo.
Então, olha só que interessante. Deus não considerou o pecado nosso, mas ele nos reconciliou com Cristo e nos deu, então, uma entrada eterna na vida dele. E agora nós vivemos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.